Olá pessoal, tudo bem? Promessa é dívida e eu vim aqui cumprir minha promessa. Eu prometi para vocês que eu iria fazer uma listagem de referências básicas para quem tem intenção de montar, de começar a montar uma biblioteca na área de infraestrutura e de transportes. Por esse motivo, deixei de fora referências internacionais, que estão bastante caras, e referências que vocês terão dificuldade em adquirir, porque não estão sendo mais reeditadas, você não encontra mais no mercado, certo? Bom, então eu começo pelo projeto geométrico, tá? Do professor Churran Lee. É uma referência que me ajudou muito na época de engenheiro do DR e também como docente. Então, é um livro que se aplica tanto para quem é aluno, para quem é professor e para quem está no mercado, tá? Ele ajuda muito mesmo. É um livro bastante didático, bastante completo. Todo engenheiro tem medo de água, então vocês também precisam entender de drenagem, tá? E, nesse sentido, eu tenho como recomendação o livro do professor Suzuki, que é um livro é, bastante simples, tá? Um livro importante, que tem os conceitos ali de dimensionamento de drenagem para pavimentos rodoviários e ferroviários, e bem didático, tá? Vale muito a pena. Acredito que esse livro se tornará um clássico. Considerando que nossa obra de pavimentos começa de baixo para cima, todo engenheiro tem que saber de solos, então, tem que conhecer de mecânica dos solos, tá? Então, nós temos aqui o livro do Carlos Souza Pinto, uma referência também bastante conhecida, e você vai aprender ali, vai estudar, né, os índices físicos, os ensaios de compactação, caracterização de solos, né? E, além disso, é interessante que vocês estudem também resistência ao cisalhamento de solos. Se você entender bem resistência ao cisalhamento de solos, você inclusive consegue ter mais facilidade de entender um dos fenômenos que causam afundamento em trilha de roda nos concretos asfálticos, tá? Fazendo uma analogia. Ainda falando de mecânica dos solos, falando de materiais geotécnicos, nós temos o livro aqui de pavimentação de baixo custo do professor Willibor, tá? Por que eu recomendo esse livro? Porque as nossas referências em termos de solos, né, de classificação de solos, de caracterização de solos, as tradicionais, elas são oriundas de países de clima temperado. E essas sistemáticas, elas não se adequam, não se adaptam, né, não conseguem caracterizar muito bem os solos de regiões tropicais, né? Por quê? Porque nós temos um processo de evolução pedológica muito distinto. E a melhor forma de você entender esses solos é através de uma sistemática que represente bem esse comportamento esperado em campo dos solos de pavimentação, tá? E esse livro é novo, tá? Do professor Willibor, ele traz na sua parte final, inclusive, toda a sistemática, os ensaios da sistemática MCT, tá? Então, um livro bastante interessante para quem mexe com solos destinado à pavimentação rodoviária. Ou ferroviária também, né? Bom, aqui um livro que se tornou clássico é o livro da professora Lied, junto com a professora Laura, o professor Cerati e o Jorge da UFC. Tá? É um livro que trata desde ali dos materiais, do agregado, do ligante asfáltico, da mistura asfáltica, da dosagem, até avaliação de pavimentos. É um livro que não pode faltar, se tornou um clássico, não pode faltar, e, inclusive, também é uma referência gratuita. Tá? Bom, um outro livro que eu acho fenomenal é o livro do professor Balbo, de pavimentação asfáltica. É um livro que traz a mais ali a questão do tráfego, do efeito do tráfego sobre a estrutura de pavimento, faz uma análise dos fatores de equivalência de carga da usasse e da ASTO, traz análise mecanicista. Então, é um livro bem completo também, é um livro didático, tá? E não pode deixar de ter aí na estante. Aprofundando um pouco mais a questão das análises mecanicistas, nós temos a mecânica dos pavimentos do professor Medina e da professora Laura. Tá? Então, é uma referência que traz ali os ensaios, quais são os ensaios apropriados para a caracterização do comportamento mecânico, e não pode faltar, principalmente para quem já mexe com projetos de dimensionamento. Esse livro aqui eu acho muito prático, muito interessante, que ele ajuda você a decidir
qual que é o melhor material para uma determinada situação. Então, a depender das condições de tráfego de clima, ele vai te orientar a escolher qual que é o asfalto, qual o melhor tipo de asfalto para aquela situação e qual o melhor tipo de mistura asfáltica, tá? E melhor, é um livro também grátis, tá? Esse aqui é um livro mais geral. Nós temos um capítulo, eu escrevi um capítulo com a professora Lied, acho que é o 27, que trata dos materiais asfálticos, né? Mas tem mais ali 29 capítulos tratando de diversos materiais de construção. Tá? Então, ele não serve só para quem é da área de infraestrutura, mas para qualquer engenheiro civil que queira entender de materiais. Bom, por fim, aqui se tratando de materiais, de livros da área de pavimentação propriamente dita, nós temos o livro de dosagem de concreto asfáltico do professor Cerati. Por que eu trago esse livro? Porque eu tenho visto muita gente errando nesse processo, tá? E as pessoas entendem, algumas pessoas entendem que é um processo simples, e não é tão simples, tá? É um processo composto de várias etapas, várias fases, e que se você começar a errar em uma delas, você vai errando até o final. E pode ser acumulativo esse tanto de equívoco, tá? E aí você chega no teor de asfalto inadequado. Você vai errar para mais, você vai errar para menos, e a tua mistura vai estar sujeita a um determinado tipo de defeito. Bom, quanto à pavimentação de concreto, eu trago aqui apenas uma referência, que é a referência do professor Balbo, tá? É um livro denso, é um livro que trata ali na sua parte inicial de aspectos e conceitos interessantes para entender cimento, materiais e próprio entendimento das placas de concreto. E depois fica um pouquinho mais pesado o livro, mas é uma referência que se tornou também aí clássica, tá? Que não pode faltar. E por fim, se tratando de engenharia ferroviária, o que eu tenho usado já há um bom tempo é o Estopato, mas eu acho que já está difícil de encontrar, acho que vocês não vão conseguir encontrar esse livro para poder adquirir. E uma versão, digamos assim, mais nova, se tratando de engenharia ferroviária, é o livro do Rui José, tá? Um livro relativamente recente, que trata aí de alguns aspectos relacionados também ao dimensionamento e infraestrutura de ferrovias. Pessoal, é isso. Eu tentei fazer um vídeo aí abordando as principais referências que eu julgo assim não poder faltar na estante. Tentei fazer rápido, mas demanda tempo, tá? Então, desculpe a demora em fazer esse vídeo, que eu tinha prometido há algum tempo, mas saiu, finalmente saiu. E espero que vocês aí aproveitem e tenham bons estudos. Um abraço, tchau, tchau. Aqui eu peguei.